Então, olha só, a gente tem aí o Globo Esporte trazendo os motivos, né, que o Flamengo teve para a renovação com o Bruno Henrique. Tá? O jogador chega a 9 anos de Flamengo, cansou de destroçar o Palmeiras. É o carrasco do Palmeiras, o cara que mais títulos acho que tem. Eu acho que o Bruno Henrique e o Arrascaeta são os dois jogadores, né, Otto, que mais títulos tem no mundo, na história, quanto o Palmeiras. Pode pegar jogador de Corinthians, de Santos, Santos do Pelé. Porque como o Palmeiras é freguês do Flamengo, o Flamengo tem aí muitas vitórias em cima do Palmeiras. O Palmeiras há 8 anos não ganha do Flamengo, no Brasileiro, há 10 anos não ganha no Maracanã. Cara, são tantas coisas, é tanto título, o Flamengo ganhando até dentro do... os caras jogando assento no campo, jogando cadeira no campo em cima do Gabigol, do Bruno Henrique. Gente, se a gente pegar aí, acho que o Bruno Henrique é o jogador que mais títulos tem em cima do Palmeiras na história. Vou pedir para vocês fazerem essa pesquisa aí e me ajudar, mas eu acho que deve ser, tá? Então o jogador chega a 9 anos de Flamengo ao final do novo vínculo em 2027, vai ter 9 anos de Flamengo, tá? Ele com o Arrascaeta fazendo muita história, vai ter muito mais título ainda para comemorar. O Flamengo então muito perto de assinar a renovação com o Bruno Henrique, e ele vai chegar então a esses 9 anos, tá? O tempo até o fim de 2027, os salários já estão acordados entre as partes, os vencimentos do jogador, inclusive, não vão sofrer alteração, ou seja, não vai ter aumento nem diminuição, como alguns falaram, tá? Não vai diminuir, beleza? A renovação em 2024, Bruno Henrique ficou entre os mais bem pagos do elenco na época, mas essa já não é mais uma realidade, ou seja, já caiu, né? Há atletas que ganham hoje quase 3 vezes mais, né, atualmente, também com luvas e tudo mais, tá? O Flamengo chegou a propor uma redução salarial, o staff do jogador também entendia não fazer sentido uma diminuição. O clube fez os primeiros contatos oficiais no fim do mês passado e as conversas evoluíram sem grandes percalços. Restam apenas poucos detalhes considerados simples. A tendência é que a assinatura seja feita na próxima semana e ele ficaria até 2027, não tem risco de sair. E aí sim ele pode pensar de repente em aposentadoria ou jogar num outro clube para encerrar a carreira. Eu acho que ele não vai querer fazer isso. Ele vai tentar, na melhor das hipóteses, mais um ano depois, se ele for bem nesse ano que vai. Eu tenho certeza que vai, né? 2026 e 2027 ele vai muito bem, tá certo? Então, jogador aí que passou por lesão em 24, recuperação de lesão em 24, 25 aí chegou a ser um pouco contestado, mas teve seus bons momentos e agora, né, voltando a ter oportunidade aí com o Leonardo Jardim, entrou e arrebentou e mostrou aos torcedores, né, que realmente ele merece toda essa atenção, todo esse carinho da diretoria do Flamengo, da torcida, ele merece essa renovação até 2027. O Bruno Henrique, ele merece, cara, eu vou falar para vocês, não merecia diminuir salário não, é um cara que já fez tanto pelo Flamengo, já fez tanto pela nossa torcida, é um cara humilde, é um cara nota 10, além de um grande jogador decisivo, um cara nota 10. Inclusive, gente, o Mauro César Pereira falou sobre isso também, eu acho importante a gente ressaltar. Olha só, no Charla Podcast, o jornalista apresentou uma análise relevante sobre sobre o atacante Bruno Henrique, né? É a contratação de melhor custo-benefício, talvez, da história do Flamengo, porque o Flamengo comprou ele por um preço, digamos assim, não muito alto. O Flamengo emprestou o Jean Lucas para o Santos, que foi? Ele já estava com fome, né? E eu tentando aqui entreter ele, porque eu comecei a gravar, ele acordou, ele estava dormindo. E aí ele fala, o Flamengo emprestou o Jean Lucas para o Santos, aí a partir dos jogos que ele fez no Santos, ele foi para o Lyon por 8 milhões de euros e o Flamengo vendeu. O Santos, que eu me lembre, não tinha nenhuma taxa de vitrine, quer dizer, o Flamengo vendeu e ficou com a grana. E aí o Santos queria o Uribe, centroavante do Sampaoli. Aí o Flamengo ainda deu o Uribe de contrapeso e abateu na dívida. Saiu quase de graça. Um jogador fenomenal. Por exemplo, em 2019, das muitas expulsões e suspensões por cartão do Flamengo, tem aquele Flamengo-Corinthians 4-1, em que cai o Fábio Carille, que tinha sido campeão brasileiro 2 anos antes com o Corinthians e era campeão paulista, aquela coisa toda. O Bruno Henrique destrói naquele jogo, tá?
destrói naquele jogo. Não, e o Bruno Henrique, cara, ele foi decisivo, o Mauro César Pereira falando sobre isso, mas, cara, o Bruno Henrique realmente sempre foi muito decisivo, merecedor demais dessa renovação. Fico muito feliz aí de poder trazer essa notícia da renovação do Bruno Henrique. A gente trouxe com exclusividade, né, umas semanas atrás, quando a gente conversou com o Denis Ricardo, inclusive. Tá? A gente teve o Flamengo finalizando a preparação, teve um treino hoje, né, agora de manhã. No dia do jogo, o Flamengo faz uma ativação, que não é um treino, mas é uma ativação no campo, com os jogadores que ficaram concentrados depois do treino de ontem, agora ficam concentrados no Ninho do Urubu. Mas a gente tem aqui as informações completas para passar para você. Você que está acompanhando aqui, fica até o final, porque a gente vai trazer uma notícia sobre jogador, atacante, que joga na Inglaterra, na Premier League, que não para de pensar no Flamengo. Tá? Então, 11ª rodada hoje, Premier, Maracanã, Rio de Janeiro, 18 horas. Provável escalação do Mengão: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton, Araújo, Paquetá, Rascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Ou ele vem com Bruno Henrique no lugar do Samuel Lino, né? E Luiz Araújo no lugar do Carrascal, porque o Luiz Araújo não jogou tanto e o Bruno Henrique jogou demais. Jogou demais, mas se estiver descansado pode jogar aí. Samuel Lino, que foi o destaque do Flamengo do mês, né, do patrocinador Master do Flamengo, ele foi o destaque, eleito até pela torcida, mas o Bruno Henrique jogou demais. Eu gostaria de ver o Bruno Henrique em campo, ainda mais o rei dos clássicos contra o Fluminense. Tá? E hoje tem clássico também lá e o Diniz vai botar o Palmeiras no lugar dele. Só pensa no Flamengo, então o Diniz vai lá. Hoje o rubro-negro torce pro Mengão contra o Fluminense e ainda tem um pouquinho de dinizismo lá contra o Palmeiras. Olha só, provável time do Fluminense, o incansável Fábio, né, goleiro que deveria, eu falo aqui mesmo sendo flamenguista, deveria ir para a Copa. Fábio, Samuel Xavier, Gêmeos, Freites e René. Tá rindo. Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta. Olho nele, esse jogador, cara, ele não tá em boa fase, mas contra o Flamengo ele costuma ir bem. Serna, né? O Kevinho ou o Savarino, Canóbio, né? Também incansável, e John Kennedy. Tem que, amarra os cadastros do John Kennedy, deixa ele jogar não, hein? Então, hoje, Flamengo, esse é o provável time do Luiz Zubeldia, que enfrenta o Flamengo. Desfalques aí, o Facundo Bernal, Nonato e o Germancano, cara, coitado do Cano aí, mais uma vez lesionado, cara, uma boa praça, gente boa, história bonita no futebol, uma história legal lá no Fluminense, mas não consegue parar de se lesionar, chega uma idade que é complicado. Bem, a arbitragem a gente já falou para vocês, né, em todas as nossas redes. Rafael Claus de São Paulo, eu acho um absurdo um árbitro de São Paulo apitar um jogo que envolve justamente times que estão ali no G4 brigando para chegar no Palmeiras, e o Palmeiras é o líder, que é um time de São Paulo. Ou seja, bota um árbitro paulista num jogo desse, o empate interessa demais ao Palmeiras. Então, cara, eu fico chateado com isso. Mas tem o clássico lá, Corinthians e Palmeiras, né? Eles vão tropeçar também. Assistentes: Danilo Ricardo Simão Maniz, Bruno Bosquilha, e o VAR é o Caio Max Augusto Vieira, tá? De Goiânia. Trazer aqui então a informação que eu estava falando com vocês com relação à questão do atacante, né, da Premier League, que a gente teve aí, que tem falado do Flamengo novamente. Cara, esse rapaz, ele nunca deveria ter saído. Se a gente tivesse com ele ainda, o Flamengo não precisaria estar que nem louco aí atrás de um atacante para brigar por posição com o Pedro, para ser uma opção quando o Pedro não puder jogar, ou até disputar posição com o Pedro. Tá? O Rodrigo Muniz segue muito bem lá no Fulham, na Inglaterra, e não se esquece das raízes, né? Fez questão de declarar o amor que tem pelo Flamengo, e deixou claro que tem como meta retornar ao futebol brasileiro antes de encerrar a carreira. Sim, eu tenho uma conexão muito forte com o Flamengo, ainda tenho amigos que jogam lá, tenho um carinho especial, eu sou cria do clube, eu tenho vontade de voltar até por ser brasileiro. Por essa vontade que eu tenho de jogar futebol, com certeza será será um dia longe, mas que eu irei voltar, né? Irei voltar sim. Ele falando que tinha vontade de voltar sim, né? Então, gente, eu fico assim feliz, sabe, de ver um jogador como o Muniz, que nunca deveria ter saído, mas que
tem esse carinho, esse respeito ainda pelo Flamengo, está jogando numa das maiores ligas do mundo. Eu sei que hoje está muito valorizado, fala-se até em 60 milhões de euros, o Flamengo não teria grana para pagar. Pô, seria até absurdo, né? Você vende por 8 milhões de euros e trazer ele por 60. Negócio da China, né? Mas, pô, é isso, cara. É pensar que um dia, né, não vou torcer para ele desvalorizar, porque aí seria ele jogar mal, mas um dia, quem sabe, né, mais velho, mas ainda jogando bola, ele possa voltar e brilhar muito no Flamengo. O Rodrigo Muniz é espetacular. Centroavante raiz, Rodrigo Muniz. Vai voltar pro Mengão. Tenho fé. É bom, excelente jogador. Nunca deveria ter saído. Não entendo isso, vender um jogador dessa qualidade, né? O Flamengo precisando tanto de atacante, vender um jogador por 8 milhões de euros, que hoje está valendo 60. É inacreditável. É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. E não se esqueça, novo manto 1 branco do Mengão, está sendo vendido aqui também na Shopee, nas lojas oficiais do Flamengo em todo o Brasil, e também na loja.flamengo.com.br, mas você pode garantir aqui, ajudar o Flamengo, ajudar o nosso canal, você ajuda demais. Shopee aqui no YouTube Shopping e, claro, não se esqueça, se inscreva, compartilhe, comente, você ajuda demais o nosso canal. Tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu, galera, aquele abraço, fui!